Bom, pessoal, recebi algumas perguntas e selecionei 4 para a gente responder aqui, para tentar colaborar de alguma maneira e compartilhar um pouco de conhecimento. Acho que é bacana. Primeira pergunta é como você lida com os problemas que se apresentam no cotidiano, né, no dia a dia das suas atividades. Bem, a primeira coisa, dentro de uma empresa, por exemplo, né, tem um problema, a gente tem alguns passos a seguir antes de, obviamente, chegar na causa, mas é importante seguir esses passos, são regrinhas de ouro, vale a pena compartilhar isso de novo dentro do que eu já vi que dá certo, né? A primeira coisa é não focar nem em quem, nem como aconteceu o problema, mas por que ele aconteceu, né? Por que houve esse problema? É o primeiro passo. O segundo passo é não focar nas pessoas, mas sim no processo gerador do problema, né? E o terceiro passo é aplicar os filtros de resolução e identificação do problema. Então tem um processo que está gerando um problema, né? Você quer entender o porquê disso, né? O primeiro passo é aplicar o primeiro filtro de 5 possíveis. O primeiro filtro é o filtro da simplicidade. Esse processo gerador de problema, ele é um processo que está simples, está entendível. Quando eu falo simplicidade, a minha filha de 10 anos entendeu o conceito do projeto, do processo. Se ele está simples, ele passou pelo primeiro filtro. O segundo filtro é o filtro da utilidade. Esse processo gerador desse problema, ele está simples, mas está útil. Se ele não estiver útil, começa aí a identificação do problema. Passado pelo segundo filtro, é simples, útil, é aplicável. Então o processo gerador de problema, ele é aplicável, ele é capaz de ser expandido, dividido e facilita o engajamento das pessoas, né? Se não, aí você tem também mais um sinal de onde o seu problema está acontecendo. O quarto filtro, depois de passar pela simplicidade, utilidade e aplicabilidade, o quarto filtro é ser não burocrático. O que isso quer dizer? Não pode ter entraves. O processo operacional, o processo a ser mapeado, ele tem que estar muito claro que ele tem que ser simples, entendível, fácil de entender o conceito, ele tem que ser útil, obviamente, e tem que ser aplicável. Mas não pode ser burocrático. Muitas equipes, muitos líderes acabam caindo na armadilha e na tentação da burocracia. Entendem que a burocracia é uma garantia de que nada vai ser errado, de que tudo vai dar certo, que vai fechar alguns riscos, né? Algumas portas de ameaça. Nem sempre é assim. Via de regra, a burocracia acaba gerando mais custos e piorando e criando problemas, inclusive. Então, fugir desse processo, fugir dessa armadilha que é a burocracia, é um dos filtros na resolução de problemas. E o quinto filtro é a ética. Não no sentido de filosofia, mas na ética para saber se tudo o que está acontecendo faz sentido, está no contexto do negócio da empresa, do departamento, enfim, ele está aderente a toda a parte holística do que a gente está tratando. E aí a gente fecha a análise do problema e começa aí a atacar a causa raiz, e obviamente desenvolver um plano de ação para poder solucionar, acabar de vez com esse problema, que é só um sintoma do que está acontecendo. Então, primeira coisa, buscar o porquê do problema, nem quem, nem como, focar no processo e não nas pessoas e aplicar os 5 filtros, a simplicidade, utilidade, aplicabilidade, não burocrático e se ele está ético. A segunda pergunta é como um líder pode manter a motivação diante dos obstáculos, né, e ajudar a sua equipe. Imagine que você recebeu a oportunidade de assumir a liderança de uma equipe, de uma empresa, de um departamento, né? Você recebe um grupo de pessoas, um time, num certo nível. E o teu papel como líder é fazer essa empresa, essas pessoas evoluírem como profissionais, evoluírem os seus resultados, experimentar o seu melhor. Caminhar por lugares nunca caminhados antes. Que é algo mais motivador para um líder de que transformar as pessoas, e esse é o sentido da liderança, né? Influenciar as pessoas, experimentar o seu melhor, não possível, mas fazer o seu melhor, né? Que a gente nunca sabe qual é o seu melhor, né? Todo dia a gente pode estar experimentando isso. Então, essa é a maior motivação de líder. Como eu posso ajudar a equipe? O líder ele tem que transformar as pessoas. Ele tem que causar um desconforto que faça as pessoas evoluírem, buscar mais alternativas, mais recursos, mais conhecimentos. Então é fundamental para um líder
pela motivação que tem de transformar, entregar mais resultados, é causar o desconforto nas pessoas, né? Criar um ambiente de oportunidades, competitivo, inovador, né? Fazer as pessoas quererem experimentar todos os dias o seu melhor, né? Naturalmente, a conta no final disso vai ser fantástica, os resultados virão com certeza. Terceira pergunta, diante da sua experiência, você acredita que a definição de pequenas metas pode colaborar com a equipe para atingir os resultados dos seus propósitos? Claro que sim, desde que as pequenas metas sejam o resultado de um fracionamento de uma meta maior, né? Se não for o resultado, se a soma dessas pequenas metas não significar atingir a meta maior, não faz sentido ter uma pequena meta, né? E é muito simples entender se uma meta ela está desafiadora, faz sentido, né? Você recebe uma meta, ou sugere uma meta para alguém, e essa meta não causa um desconforto, não causa aquele embrulho no estômago, não te arrepia a espinha. Se não acontecer isso, a meta não é desafiadora, a meta é fraca, né? Se a pessoa olha assim e fala assim, a meta está forte, mas eu acho que eu sei mais ou menos o que eu já vou fazer para atingir ela. Está claro que a meta não é desafiadora. Agora, você recebe a meta, o desafio, né? E olha assim e fala assim, amigo, eu não tenho ideia de como eu vou chegar nesse objetivo, chegar nesse patamar. Essa é uma meta boa. Por que eu digo isso? Porque esse não saber como chegar vai fazer você procurar recursos que você ainda não procurou, buscar conhecimentos que você ainda não tem, caminhar por lugares que você ainda não caminhou, revisitar assuntos que estão parados há muito tempo, rever oportunidades. Então essa meta desafiadora que causa a impressão de não saber como entregar o resultado é fundamental, porque essa caminhada ela vai te levar para um outro patamar. E aí, fracionar essa meta maior é fundamental, considerar que cada pedacinho dessa meta fracionada é um passo em direção ao resultado. Aí sim faz sentido que cada passo dado deve ser comemorado. Então, metas pequenas para atingir o objetivo maior é fundamental para atingir o grande passo, desde que esteja aderente dentro do maior desafio. Outra pergunta é, qual é o peso que você atribuiria à motivação da equipe na obtenção de soluções e resultados? A motivação tem um peso absurdo para qualquer coisa. Ela motiva a ação, né? Ela te tira da inércia, né? E aí eu começo respondendo da seguinte maneira. Tem uma frase muito conhecida, muito usual, que é: o bom é inimigo do ótimo, né? Então, por que a gente não tem escolas excelentes? Porque temos escolas boas. Por que não temos governos excelentes? Porque temos governos mais ou menos, governos bons. Por que não temos equipes, empresas excelentes? Porque temos empresas boas ou equipes boas. E aceitar o bom é uma armadilha de buscar o excelente. Quando a gente se acostuma com o bom e aceita isso como o teto do resultado, a gente tem uma grande armadilha nesse processo. E a motivação, tu tem que descobrir o que tira da inércia. O que tira da inércia? O que faz te movimentar? O líder tem que colaborar com a equipe para tirar da inércia, como eu falei, causando desconforto, né? E quer ver uma coisa, um passo bacana de causar esse desconforto produtivo dentro da equipe? É na tua equipe colocar gente de talento, gente excepcional, profissionais excepcionais dentro da equipe. Daí tu vai ter uma equipe feita de profissionais bons e profissionais excelentes. Esses profissionais excelentes, quando começarem a entregar resultados, começarem a apresentar os seus resultados, cara, valorize, comemore, evidencie, coloque no outdoor o resultado dessa turma. Com isso, os bons vão se motivar a ir para esse patamar ou vão querer sair da equipe. Qualquer uma das soluções é fundamental, a equipe evolui, né? Então, o profissional de ponta, de excelente, ele sabe que a motivação vem dele. Ele sabe que a motivação é algo individual. Quando tiver uma equipe motivada, ali tem várias motivações individuais que somadas criam uma equipe motivada, né? O que precisa saber é o que me motiva, quais são os meus propósitos, o que eu quero para mim como profissional, como pessoa, como cidadão. E aí eu mesmo, eu profissional, buscar essas motivações dentro da minha equipe, fora, conhecimento, o que eu preciso para me tornar mais motivado, aí é um autoconhecimento. Então um profissional de ponta, ele sabe disso, né? E o líder pode ajudar nesse processo jogando essa turma para dentro da equipe. E aí cria um círculo virtuoso e aí com certeza a motivação vai ser uma rotina dentro da equipe. Claro que a motivação é algo fundamental,
Porém, entender que a motivação ela é individual, ela é fundamental para qualquer equipe, qualquer liderança. Saber que cada um, o que te motiva não me motiva e vice-versa. Então precisa entender isso e ficar muito claro. E se cercar de pessoas excelentes, profissionais melhores que você como líder, sempre estar aportando conhecimento dentro da equipe, né? E sempre reconhecendo aqueles que entregam os melhores resultados. Forte abraço.